Era uma noite aparentemente comum nos estúdios do programa do Ratinho, em São Paulo. Nos bastidores, porém, o clima estava longe de ser tranquilo. A expectativa habitual que precedia mais um episódio do famoso teste de DNA agora vinha acompanhada de algo mais denso, uma tensão silenciosa que pairava no ar. Produtores corriam de um lado para o outro, ajustando os últimos detalhes do cenário. As câmeras eram posicionadas estrategicamente, microfones testados e a equipe de segurança reforçada, uma medida padrão quando havia risco de confronto. Na plateia, o burburinho característico dava lugar a sussurros ansiosos. O público não sabia, mas aquela noite não seria como as outras. Naquele instante, Marcos Almeida, de 32 anos, estava no camarim, sentado ao lado de sua esposa, Carla, de 28 anos. Ele tentava disfarçar o nervosismo, mas suas mãos inquietas sobre as pernas o entregavam. Seu olhar oscilava entre confiança e medo, o tipo de incerteza que corrói por dentro. O motivo? Uma dúvida que atormentava sua vida há mais de um ano. Ele realmente era o pai da pequena Ana Luí, sua filha de apenas 11 meses? No camarim ao lado, Gustavo Almeida, irmão mais velho de Marcos, estava visivelmente desconfortável. Aos 35 anos, ele tamborilava os dedos sem parar no braço da poltrona. O olhar inquieto e os suspiros nervosos deixavam claro que ele não queria estar ali. Sua presença havia sido exigida pela produção após uma série de insinuações feitas por vizinhos, e agora ele estava prestes a enfrentar a verdade diante de milhões de pessoas. Enquanto o estúdio fervilhava de energia com os preparativos finais, ninguém imaginava que aquela noite entraria para a história da televisão brasileira. Ratinho, veterano em lidar com casos polêmicos, revisava suas anotações. Anos de experiência lhe ensinaram a perceber quando havia algo errado, e algo naquele caso o incomodava mais do que o normal. As expressões tensas de Gustavo e o clima pesado que cercava a família Almeida indicavam que havia muito mais naquela história do que um simples exame de DNA. No camarim, Carla segurava uma foto da pequena Ana Luí. A imagem da filha sorridente sob os cuidados da avó materna trazia uma mistura de alívio e tristeza. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Marcos, interpretando o choro como nervosismo, tentou consolá-la. Vai dar tudo certo. Você vai ver, disse ele, apertando suavemente a mão da esposa. O que Marcos não sabia era que aquelas lágrimas escondiam algo muito mais profundo e sombrio. Na plateia, alguns rostos chamavam a atenção. Entre os espectadores, investigadores da Polícia Civil estavam misturados discretamente ao público. Horas antes, uma denúncia anônima havia chegado à delegacia, alertando que algo grave poderia ser revelado durante o programa. Por precaução, viaturas da PM foram posicionadas discretamente nos arredores do estúdio. O clima nos bastidores ficava cada vez mais pesado à medida que o programa se aproximava. A produção, percebendo o nervosismo incomum dos envolvidos, reforçou as instruções de segurança. No centro de tudo, um envelope lacrado repousava dentro de uma pasta metálica. Ali dentro estava a verdade, uma revelação que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. O programa do Ratinho sempre foi conhecido por suas polêmicas e histórias emocionantes, mas aquela noite seria diferente. O que estava prestes a acontecer não apenas surpreenderia o público, mas se tornaria um dos momentos mais marcantes da televisão brasileira. A vida dos irmãos Almeida, até então pacata na periferia de São Paulo, estava prestes a ser exposta nacionalmente, e, com ela, um segredo guardado a 7 chaves viria à tona. Marcos, criado em um lar humilde no bairro de Itaquera, cresceu aprendendo a valorizar o trabalho duro e a família. Filho de um metalúrgico e de uma costureira, começou a trabalhar cedo para ajudar em casa. Escolheu a profissão de vigilante noturno para garantir um emprego estável que permitisse seguir seus estudos durante o dia. Conhecido no bairro por sua honestidade e dedicação, Marcos sempre foi visto como o pilar da família. Seu irmão, Gustavo, seguiu um caminho bem diferente. Enquanto Marcos se esforçava para construir uma vida sólida,
Gustavo sempre foi o oposto, inquieto, impulsivo e muitas vezes envolvido em problemas. O conflito entre os irmãos era antigo, mas aquela noite traria à tona muito mais do que apenas desavenças familiares. Enquanto Marcos se esforçava para manter uma vida estável e estruturada, seu irmão, Gustavo, seguia por um caminho bem diferente. Sem um emprego fixo, Gustavo vivia de bicos e, não raramente, envolvia-se em situações suspeitas. Morava nos fundos da casa dos pais e acumulava um histórico de relacionamentos conturbados. Apesar desse comportamento instável, sua presença constante na casa de Marcos nunca havia levantado grandes suspeitas, até recentemente. Carla, esposa de Marcos, vinha de uma família humilde do interior de São Paulo. Mudou-se para a capital ainda jovem, em busca de melhores oportunidades. Foi trabalhando como caixa de supermercado que conheceu Marcos. O romance entre os dois foi intenso e rápido, em apenas 6 meses, estavam casados. A notícia da gravidez de Ana Luísa foi recebida com alegria pelo casal. Pelo menos, era o que parecia. Com o tempo, vizinhos do bairro começaram a notar algo estranho. Dona Cecília, conhecida por estar sempre atenta ao que acontecia na vizinhança, foi uma das primeiras a comentar. Ela percebeu que, durante as noites em que Marcos saía para trabalhar, Gustavo costumava visitar a casa do irmão. Ele alegava estar ajudando Carla com pequenos consertos ou apenas fazendo companhia durante a gravidez. A princípio, o gesto parecia um cuidado fraternal, algo louvável. Mas com o tempo, os olhares desconfiados e os cochichos começaram a se espalhar. Quando Ana Luísa nasceu, as dúvidas ganharam ainda mais força. A menina tinha traços que lembravam muito mais Gustavo do que Marcos, uma semelhança que não passou despercebida durante os tradicionais almoços de família aos domingos. A tensão entre os irmãos aumentou. Carla, cada vez mais reclusa e ansiosa, evitava encontros com os parentes e raramente saía de casa. Esse comportamento só alimentou ainda mais os boatos que circulavam pelo bairro. O ponto de ruptura veio durante um churrasco familiar. Após algumas doses de cerveja, Mateus, primo dos irmãos, resolveu dizer em voz alta aquilo que todos já cochichavam há meses. Essa menina parece mais filha do Gustavo do que do Marcos. A frase incendiou os ânimos. Furioso e determinado a acabar com as insinuações, Marcos decidiu que era hora de expor a verdade. Ele se inscreveu no programa do Ratinho, acreditando que o teste de DNA encerraria de uma vez por todas os comentários maldosos que atormentavam sua família. O que Marcos não imaginava era que essa decisão desencadearia uma sequência de eventos ainda mais sombrios do que ele poderia prever. As luzes do estúdio se acenderam e o programa começou. Com sua energia característica, Ratinho introduziu o caso e envolveu o público, que reagia com empolgação a cada nova revelação sobre a família Almeida. O apresentador então chamou Marcos ao palco. Vestindo uma camisa social simples e jeans, ele caminhou com passos firmes até o centro do palco. Apesar de tentar manter a postura, sua voz tremia levemente enquanto contava sua história. Falou sobre como conheceu Carla, do casamento feliz e da chegada da filha. Depois, relatou como os boatos começaram a se espalhar e envenenar sua paz familiar. "Eu confio na minha esposa", declarou Marcos, encarando as câmeras com firmeza. "Estou aqui para provar que Ana Luísa é minha filha e acabar com essa fofoca de uma vez por todas." Quando Carla entrou no palco, o contraste entre os dois era evidente. Seus olhos vermelhos e suas mãos trêmulas denunciavam um nervosismo que ia muito além do simples desconforto de estar na TV. Ela mal conseguiu encarar Marcos, mantendo o olhar fixo no chão enquanto se sentava. Mas foi a entrada de Gustavo que transformou o clima no estúdio. Diferente do irmão, ele parecia inquieto e deslocado. Caminhou lentamente até sua cadeira, evitando contato visual com Marcos ou Carla. Suas respostas eram vagas, e ele constantemente desviava o olhar, fixando-se nas saídas de emergência do estúdio, como se quisesse fugir a qualquer momento. Foi então que Ratinho, percebendo o clima pesado, decidiu ir direto ao ponto. "Por que você está aqui hoje, Gustavo?"
Perguntou o apresentador, sua voz grave e direta. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que até a plateia, geralmente agitada e ruidosa, pareceu prender a respiração. Todos ali sabiam que, naquele palco, não estava apenas em jogo a paternidade de uma criança, mas a revelação de um segredo que poderia abalar toda uma família. Ratinho, percebendo o clima pesado que dominava o estúdio, decidiu confrontar diretamente o irmão mais velho. Por que você está aqui hoje, Gustavo? O microfone captou a respiração tensa de Gustavo, que limpou a garganta antes de responder. Eu vim defender minha honra. Disse ele, a voz traiçoeiramente trêmula. Essas acusações estão destruindo a minha família. A resposta, embora firme na tentativa de soar convincente, não convenceu. O público reagiu com murmúrios desconfiados, sentindo que havia algo mais por trás daquela postura nervosa. Ratinho, experiente em lidar com situações tensas, percebeu que aquele não era apenas mais um caso comum de dúvida de paternidade. Havia algo muito mais grave escondido naquela história. Carla, você quer dizer alguma coisa? Perguntou o apresentador, agora voltando-se para a esposa de Marcos. A jovem abaixou a cabeça. Seus olhos, marejados e inchados, tentavam evitar qualquer contato visual. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla apenas balançou a cabeça negativamente, incapaz de falar. Sua angústia era evidente, e até mesmo a plateia, sempre barulhenta e reativa, permaneceu em silêncio, sentindo o peso daquele momento. A tensão atingiu seu ponto máximo quando o Ratinho anunciou que abriria o envelope com o resultado do exame de DNA. O som do papel sendo rasgado ecoou pelo estúdio como um trovão. As câmeras focaram nos rostos dos envolvidos, Marcos, rígido e de olhos fixos no apresentador, Carla, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, e Gustavo, que respirava cada vez mais rápido, como se tentasse se preparar para algo inevitável. O que ninguém sabia era que, nos bastidores, uma tempestade ainda maior estava se formando. Uma assistente social, especialista em casos delicados que envolviam menores, havia sido chamada pela produção após notar o comportamento estranho de Carla. Ela identificara sinais claros de trauma, algo que ia muito além do nervosismo comum em programas de TV. Em uma sala reservada, longe das câmeras, os pais dos irmãos Almeida aguardavam. Seu José segurava com força as mãos trêmulas de Dona Maria, que rezava baixinho, o terço enrolado entre os dedos. Eles haviam recusado aparecer diante das câmeras, mas sentiam que algo terrível estava prestes a acontecer com sua família. Na plateia, entre os rostos anônimos, estava Dona Cecília, a vizinha da padaria. Ela havia sido a primeira a notar os horários suspeitos das visitas de Gustavo à casa de Marcos. Preocupada, foi ela quem fez a denúncia anônima à polícia, um ato movido pelo instinto de que algo muito errado estava acontecendo. O tempo estava se esgotando. O programa já havia ultrapassado seu tempo padrão, e os produtores gesticulavam freneticamente para Ratinho, apressando. Mas o apresentador hesitava. Pela primeira vez em anos de televisão, ele parecia incerto sobre o que estava prestes a revelar. A assistente social do Conselho Tutelar, observando atentamente, anotava cada detalhe do comportamento dos envolvidos, informações que poderiam ser decisivas para futuras ações judiciais. O clima ficou ainda mais pesado quando o Ratinho finalmente abriu o envelope e anunciou: o resultado do exame de DNA comprova que Marcos não é o pai de Ana Luísa. O estúdio mergulhou em um silêncio sufocante. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. O único som que se ouviu foi o choro abafado de Carla. Marcos, atordoado, levantou-se lentamente de sua cadeira. Cambaleou como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim eu não sou o pai? Murmurou, a voz falhando. Então, quem é? Ele virou-se para Gustavo, que havia empalidecido de forma visível. Ratinho, ainda segurando um segundo envelope, anunciou: temos mais um resultado aqui. Também foi feito um teste comparativo com Gustavo. Antes que o apresentador pudesse continuar, Carla, tomada pelo desespero, levantou-se abruptamente.
Sua voz, antes tímida e hesitante, ecoou pelo estúdio carregada de angústia e dor. Eu não aguento mais. Eu preciso contar a verdade. Gritou ela, soluçando sem conseguir se controlar. Todos no estúdio prenderam a respiração. Gustavo, ele se aproveitou de mim. Revelou Carla, a voz quebrada pela dor. O estúdio, que momentos antes parecia congelado no tempo, explodiu em reações. Gritos de espanto e indignação ecoaram pela plateia. Marcos, paralisado, encarava Carla como se tentasse processar aquelas palavras. Ratinho, visivelmente abalado, interrompeu o programa para que a produção controlasse a situação. Nos bastidores, os policiais que acompanhavam discretamente o caso entraram em ação, caminhando rapidamente na direção de Gustavo, que permanecia imóvel, como se soubesse que não havia mais para onde correr. O que começou como uma simples dúvida de paternidade havia revelado algo muito mais sombrio, um crime que permanecerá oculto sob o silêncio e o medo. E agora, diante das câmeras e de milhões de telespectadores, a verdade finalmente vinha à tona. Ele se aproveitou de mim. Repetiu Carla, com a voz embargada e o rosto banhado em lágrimas. O estúdio, normalmente tomado por risadas e comentários barulhentos, mergulhou em um silêncio sepulcral. Nem mesmo a plateia, sempre reativa, ousou dizer uma palavra. Gustavo, ainda sentado, arregalou os olhos e tentou se levantar, mas dois seguranças que já haviam se posicionado próximos a ele agiram rapidamente, bloqueando qualquer tentativa de fuga. Foi naquela noite, continuou Carla, soluçando. Naquela noite em que o Marcos estava trabalhando. Gustavo apareceu na minha casa dizendo que precisava pegar umas ferramentas que tinha esquecido lá. Eu estava sozinha. Ele tinha bebido. As palavras saíam com dificuldade, entrecortadas por lágrimas e dor. Eu tentei gritar, mas ele. Antes que ela terminasse, Marcos, que até então parecia congelado em choque, explodiu de raiva. Seu desgraçado! Gritou, avançando com fúria na direção do irmão. Os seguranças agiram imediatamente, segurando Marcos antes que ele pudesse chegar perto de Gustavo. O vigilante lutava contra os braços firmes que o continham, o rosto vermelho de ira e os olhos marejados de lágrimas. Ela está mentindo! Berrou Gustavo, tentando se esquivar. Foi tudo consensual, eu juro. Cala a boca! Gritou Carla, a voz rasgando o silêncio do estúdio. Você me ameaçou. Disse que, se eu contasse, faria mal ao Marcos, à nossa família. Sua voz falhou e o choro descontrolado tomou conta dela. Foi nesse instante que dois homens na plateia se levantaram, identificando-se como policiais civis. O delegado Marcos Vieira, que liderava a operação, subiu ao palco com um par de algemas em mãos. Gustavo Almeida, você está preso em flagrante pela confissão do crime. Declarou o delegado, em tom firme. O estúdio, que antes parecia estar em câmera lenta, explodiu em uma mistura de reações. Algumas pessoas da plateia gritaram revoltadas, outras cobriam a boca em choque. Gustavo tentou resistir, mas os policiais agiram rápido, virando de costas e prendendo suas mãos atrás do corpo. As algemas estalaram alto, um som frio e metálico que ecoou pelo estúdio, ampliando o impacto daquela cena transmitida ao vivo para milhões de brasileiros. Carla, agora amparada por assistentes sociais, chorava sem parar. Enquanto isso, Marcos, ainda sendo contido pelos seguranças, alternava entre soluços de fúria e puro desespero. Ratinho, visivelmente abalado, permaneceu imóvel por alguns segundos, sem saber como conduzir aquela situação. Pela primeira vez em sua longa carreira, ele parecia perdido. A produção, percebendo o caos que tomava conta do palco, cortou para um intervalo comercial. Nos bastidores, as câmeras continuaram gravando, não para a TV, mas para fins policiais. Naquela mesma noite, em uma sala reservada do estúdio, seu José e Dona Maria, pais dos irmãos Almeida, assistiam a tudo em estado de choque. Dona Maria permanecia sentada, em silêncio absoluto, enquanto seu José segurava firmemente sua mão trêmula.
Eu sabia. Eu sabia que esse menino ia acabar com nossa família, murmurou ele, pouco antes de sentir uma forte dor no peito. Seu José sofreu um mal súbito e precisou ser atendido de urgência pela equipe médica do programa. Nos dias que se seguiram, o caso tomou conta dos noticiários. Manchetes sensacionalistas se espalharam pelos principais veículos de comunicação do país. O vídeo da prisão de Gustavo viralizou nas redes sociais, gerando milhares de comentários revoltados e indignados. Na manhã seguinte, Carla, acompanhada por sua advogada e representantes de organizações de apoio à mulher, compareceu à Delegacia da Mulher. O depoimento foi longo e doloroso, durando mais de 5 horas. Carla descreveu, com riqueza de detalhes, tudo o que havia sofrido, desde o abuso até as ameaças que a mantiveram em silêncio por tanto tempo. O testemunho dela fortaleceu ainda mais o caso contra Gustavo. Enquanto isso, Marcos, devastado pela traição dupla, da esposa e do próprio irmão, isolou-se na casa dos pais. O vigilante, outrora conhecido por sua postura firme e segura, agora mal conseguia sair à rua. A vergonha, a raiva e a dor se misturavam, tornando quase insuportável encarar as pessoas do bairro. Ana Luísa, a pequena de apenas 11 meses, permanecia sob os cuidados da avó materna. Apesar de tudo, Marcos deixou claro que queria manter seu papel como pai. Ela é minha filha. Eu sou o único pai que ela conhece, e sempre vou ser, declarou ele, tentando encontrar algum sentido em meio ao turbilhão que enfrentava. O caso teve um impacto nacional ainda maior do que se previa. A coragem de Carla ao expor seu sofrimento inspirou outras mulheres a romperem o silêncio. Delegacias da mulher em diversas cidades registraram um aumento alarmante de denúncias, um crescimento de quase 300% nas semanas seguintes. Enquanto isso, Gustavo, agora detido no centro de detenção provisória, enfrentava não apenas as graves acusações criminais, mas também a fúria dos demais detentos. Crimes sexuais são duramente condenados dentro do sistema prisional, e sua exposição em rede nacional tornou sua situação ainda mais delicada. A família Almeida, antes respeitada e querida no bairro, agora vivia um verdadeiro pesadelo. Seu José, após se recuperar do mal súbito, não conseguiu mais sair de casa. A vergonha e o sentimento de culpa o consumiam dia após dia. Dona Maria, dividida entre o horror pelo crime cometido e a dor por ver seu filho na prisão, tentava manter a família de pé. Mas todos sabiam que aquele lar jamais seria o mesmo. A verdade, embora finalmente revelada, deixou cicatrizes profundas que levariam anos para cicatrizar. A família Almeida, ainda abalada pela tragédia que se desenrolou diante de milhões de telespectadores, tentava agora juntar os pedaços de suas vidas. A dor ainda era profunda, mas aos poucos os envolvidos começaram a transformar aquele trauma em força. O programa do Ratinho, por sua vez, enfrentava um momento único em sua história. O episódio bateu recordes de audiência e gerou discussões acaloradas em todo o país. Enquanto parte da imprensa elogiava a produção por ter contribuído para a prisão de um criminoso, outros críticos acusavam o programa de ter transformado uma tragédia familiar em espetáculo televisivo. 3 meses após o incidente, mudanças significativas começaram a acontecer na vida dos envolvidos. Carla, que antes mal conseguia falar sobre o ocorrido sem desabar em lágrimas, encontrou forças para transformar sua dor em ação. Após intenso acompanhamento psicológico, passou a dar palestras em centros de apoio a mulheres vítimas de violência. Sua história, marcada por dor e superação, inspirou a criação de um projeto de lei batizado de Lei Carla, que visava ampliar a proteção de mulheres vítimas de agressões dentro do ambiente familiar. A jovem, que um dia se viu silenciada pelo medo, agora usava sua voz para ajudar outras mulheres a romperem o ciclo de violência. Tornou-se símbolo de resistência e coragem, inspirando vítimas a denunciarem abusos e procurarem apoio. Marcos, inicialmente resistente à ideia de terapia, acabou aceitando participar de um grupo de apoio para homens que vivenciaram traumas familiares.
O vigilante que antes se isolava em silêncio agora encontrava força em dividir sua dor com pessoas que enfrentaram situações parecidas. Com o tempo, Marcos também começou a reconstruir sua relação com Ana Luísa. Embora não fosse seu pai biológico, o amor que ele havia desenvolvido pela menina durante o primeiro ano de vida provou ser mais forte do que qualquer laço genético. Determinado a não abandonar a criança que havia aprendido a amar, Marcos decidiu assumir seu papel como pai de criação, um gesto que mostrou que sua dedicação à menina ia muito além do sangue. A reconciliação entre Carla e Marcos não foi fácil. A mágoa, o trauma e as cicatrizes emocionais ainda eram fortes. No entanto, após meses de terapia conjunta, ambos encontraram uma forma de reconstruir o vínculo, não como casal, mas como parceiros na missão de oferecer a Ana Luísa uma infância segura e feliz. Essa decisão madura mostrou que, apesar das feridas, a prioridade de ambos era o bem-estar da menina. Enquanto isso, Dona Maria, a matriarca da família Almeida, também decidiu transformar sua dor em ação. Movida pelo desejo de ajudar outras mães que enfrentavam dilemas semelhantes ao seu, ela passou a atuar como voluntária em uma ONG que prestava apoio a famílias vítimas de violência doméstica. Usando sua própria experiência como alerta, Dona Maria se tornou uma figura importante na comunidade, aconselhando mães a identificarem sinais de abuso e encorajando-as a buscar ajuda. O caso também gerou mudanças dentro do próprio programa do Ratinho. Após as críticas que recebeu, a produção reformulou seus protocolos de segurança e passou a oferecer acompanhamento psicológico obrigatório para participantes de casos sensíveis. Agora, uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, assistentes sociais e especialistas, avaliava previamente cada caso envolvendo suspeitas de crimes, visando evitar que situações traumáticas fossem exploradas de forma irresponsável. Um ano após o ocorrido, chegou o momento mais temido por muitos: o julgamento de Gustavo Almeida foi finalmente marcado. A proximidade da data reacendeu tensões e trouxe à tona emoções que pareciam controladas. A imprensa voltou a dar destaque ao caso, mas agora com um foco diferente. O debate não era mais apenas sobre o escândalo do programa de TV, mas sim sobre a necessidade de ampliar o combate à violência contra a mulher. Carla, apesar de já ter encontrado forças para se expor publicamente, foi tomada por uma profunda angústia ao receber a intimação para testemunhar. A ideia de encarar Gustavo novamente no tribunal desencadeou uma série de crises de ansiedade. Mas mesmo diante do medo, ela se manteve firme, estava decidida a levar a verdade até o fim. No dia do julgamento, grupos de apoio à mulher organizaram uma vigília na porta do fórum. Com cartazes e palavras de encorajamento, dezenas de pessoas foram prestar solidariedade a Carla e mostrar que ela não estava sozinha. Marcos, que havia evitado os holofotes durante meses, também foi convocado a testemunhar. A possibilidade de encarar o irmão pela primeira vez desde aquela noite fatídica no programa de TV o deixou em profunda agitação. Dias antes do julgamento, os advogados de Gustavo tentaram uma manobra desesperada. Propuseram um acordo judicial na tentativa de reduzir sua pena. A promotoria, contudo, recusou sem hesitar. As provas eram contundentes demais para que houvesse negociação. O DNA, o depoimento detalhado de Carla, as testemunhas que relataram as visitas suspeitas e, acima de tudo, a confissão parcial feita por Gustavo durante o programa de TV, eram provas sólidas que não deixavam margem para dúvidas. Na véspera do julgamento, o clima na cidade estava carregado de tensão. Em frente ao fórum, manifestantes se reuniram segurando cartazes que pediam justiça e proteção para as vítimas de violência doméstica. Naquele dia, Carla não era apenas uma mulher ferida, era uma guerreira que se recusou a ser silenciada. A tragédia que começou com uma suspeita durante um teste de DNA havia desencadeado uma série de eventos que expôs feridas familiares, revelou um crime terrível e, acima de tudo, deu voz a uma vítima que finalmente pôde ser ouvida. A história da família Almeida provou que, mesmo diante das piores dores, é possível encontrar força para recomeçar, e que,
quando a coragem e a verdade andam lado a lado, a justiça pode, enfim, prevalecer. Carla não era mais apenas uma vítima, ela havia se tornado símbolo de resistência na luta contra a violência doméstica e o abuso familiar. Sua coragem inspirou mulheres em todo o país e despertou uma onda de conscientização que ultrapassou fronteiras. Agora, todas as atenções estavam voltadas para o desfecho daquela história que havia chocado o Brasil. No dia do julgamento, a tensão dominava o ambiente. O tribunal estava lotado, jornalistas, ativistas e populares disputavam espaço para acompanhar de perto cada detalhe do desfecho. A segurança foi reforçada, e até veículos da imprensa internacional estavam presentes para registrar aquele momento histórico. Quando Gustavo Almeida entrou na sala de audiência, algemado e com o semblante abatido, um burburinho tomou conta do tribunal. O homem que um dia desafiou as câmeras com arrogância agora parecia irreconhecível, pálido, mais magro e com os ombros curvados pelo peso de um ano de detenção e desprezo social. Mas o momento mais impactante ainda estava por vir. Quando Carla foi chamada para depor, o clima ficou ainda mais denso. Com passos firmes, ela caminhou até o púlpito. O olhar fixo e determinado transmitia uma força que surpreendeu a todos. Senhora Carla, por favor, conte ao tribunal o que aconteceu naquela noite. Pediu o promotor. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e, ao abri-los, encarou Gustavo diretamente, sem medo, sem hesitação. Eu guardei esse segredo como um peso que me esmagava, todos os dias. Começou ela, a voz firme, porém carregada de emoção. Cada vez que eu olhava para minha filha, cada vez que via Marcos cuidando dela com tanto carinho, sem saber da verdade, era como morrer um pouco por dentro. A cada palavra, a sala mergulhava ainda mais em um silêncio pesado, quase sufocante. O rosto de Carla estava marcado pela dor, mas sua postura revelava uma mulher que não permitiria mais ser silenciada. Eu vivi meses com medo, me sentindo culpada, achando que se contasse o que aconteceu, minha família seria destruída. Mas hoje eu entendo que a culpa nunca foi minha. E é por isso que estou aqui, para que ele finalmente pague pelo que fez. O tribunal permaneceu em silêncio absoluto. Algumas pessoas na plateia enxugavam discretamente as lágrimas, tocadas pela coragem da jovem. Então, veio a reviravolta inesperada. Gustavo, até então calado, levantou a mão, pedindo permissão para falar, contrariando a recomendação do próprio advogado. Eu quero falar, disse ele, a voz rouca e trêmula. O juiz autorizou e Gustavo caminhou lentamente até o púlpito. Ele respirou fundo e, com um olhar sombrio, fez algo que ninguém esperava. Eu confesso, disse, quebrando o silêncio. O choque foi imediato. O murmúrio da plateia ecoou pelo tribunal. Eu fiz aquilo com a Carla, continuou ele, desviando o olhar para o chão. Mas, não foi a única vez. O ar na sala pareceu sumir. Gustavo prosseguiu revelando, para o espanto de todos, um histórico de abusos que ele havia cometido ao longo dos anos, crimes que ele havia mantido ocultos até aquele momento. Eu passei a vida achando que podia fazer o que quisesse. Que ninguém nunca falaria nada, concluiu ele, a voz quase inaudível. A confissão inesperada deixou até mesmo seu advogado atordoado. Não havia mais saída. Após ouvir os depoimentos e analisar todas as provas apresentadas, incluindo o resultado do exame de DNA, as testemunhas e, principalmente, a confissão de Gustavo, o juiz se preparou para proferir a sentença. Gustavo Almeida, começou o magistrado, com voz firme. O senhor está condenado a 15 anos de prisão em regime fechado, sem direito a recursos em liberdade. Além disso, deverá pagar indenização por danos morais à senhora Carla e à sua família. O som do martelo batendo ecoou pela sala. Um misto de alívio e emoção tomou conta do ambiente. Carla, que havia passado meses carregando aquele fardo sozinha, desabou em lágrimas, mas desta vez, eram lágrimas de libertação. Marcos, que assistia a tudo da primeira fileira, fechou os olhos e respirou fundo.
Pela primeira vez desde aquela noite fatídica, ele sentiu que poderia começar a seguir em frente. Nos meses que se seguiram ao julgamento, a vida de todos os envolvidos tomou novos rumos. Carla seguiu firme em seu propósito de ajudar outras mulheres que passaram por traumas semelhantes. Suas palestras e sua dedicação aos projetos sociais se multiplicaram. Ela não era mais apenas uma vítima, havia se tornado um símbolo de coragem e transformação. Marcos, após muito diálogo e sessões de terapia, chegou a uma decisão importante. Ele e Carla optaram por se divorciar de forma amigável. Não havia ressentimento, apenas a compreensão de que, para seguirem em frente, precisavam trilhar caminhos diferentes. A única coisa que realmente importa agora é Ana Luísa, disse Marcos, com convicção. A decisão foi difícil, mas ambos sabiam que aquela escolha permitiria que eles reconstruíssem suas vidas da melhor forma possível. O caso, que começou como um simples exame de DNA em um programa de auditório, terminou se tornando um marco na luta contra a violência doméstica no Brasil. A coragem de Carla inspirou leis, mobilizou comunidades e deu força a milhares de mulheres que finalmente encontraram coragem para romper o silêncio. O que parecia uma história de tragédia se transformou em uma jornada de superação, justiça e esperança, provando que, mesmo nas situações mais sombrias, a verdade e a coragem podem abrir caminho para um novo começo. Após meses de diálogo e amadurecimento, Carla e Marcos chegaram a uma decisão importante. Estabeleceram um acordo de guarda compartilhada para garantir que Ana Luísa tivesse uma infância cercada de amor e estabilidade. Ambos sabiam que, acima de qualquer mágoa ou trauma do passado, o bem-estar da menina precisava vir em primeiro lugar, e esse compromisso os uniria para sempre. Enquanto a família reconstruía suas vidas, o programa do Ratinho passou por uma reformulação completa. O quadro de teste de DNA, antes conhecido por momentos tensos e polêmicos, ganhou uma abordagem muito mais responsável. Agora, uma equipe de psicólogos e assistentes sociais passou a avaliar previamente todos os casos que envolvessem disputas familiares ou suspeitas de crimes. Protocolos rígidos foram estabelecidos para proteger participantes emocionalmente vulneráveis, e o programa se comprometeu a oferecer suporte psicológico tanto antes quanto depois das gravações. A polêmica que um dia envolveu o programa acabou se transformando em um marco de mudança na forma como a TV abordava temas delicados. Mas a maior transformação estava na sociedade. Inspirada na coragem de Carla, a Lei Carla foi aprovada no Congresso Nacional, estabelecendo medidas mais rígidas para punir crimes de abuso dentro do ambiente familiar. Além disso, a nova legislação fortaleceu a rede de proteção às vítimas, criando mecanismos mais eficazes para acolher e amparar mulheres em situação de vulnerabilidade. O caso também inspirou a criação de uma ONG voltada para o acolhimento de vítimas de violência doméstica. Com apoio jurídico, psicológico e social, a organização se tornou uma esperança para mulheres que, assim como Carla, um dia se sentiram presas ao medo e ao silêncio. Enquanto essas mudanças aconteciam, a família Almeida buscava recomeçar longe dos holofotes. Dona Maria e seu José, profundamente abalados pelo que viveram, decidiram se mudar para o interior. Em uma tentativa de transformar a dor em algo positivo, passaram a atuar como voluntários em projetos sociais que apoiavam famílias vulneráveis, encontrando, nessa missão, uma forma de aliviar a tristeza que ainda carregavam. Na prisão, Gustavo, agora cumprindo sua pena, foi incluído em um programa de reabilitação para agressores. Seu caso se tornou objeto de estudo em universidades de psicologia e direito, servindo como alerta sobre como traumas familiares não tratados podem gerar ciclos de violência. Enquanto isso, a pequena Ana Luísa, agora com 10 anos, crescia feliz e cercada de carinho. Marcos, mesmo não sendo seu pai biológico, continuou firme ao seu lado, provando que o verdadeiro amor de pai não se mede pelo sangue, mas sim pela presença e dedicação diária. 5 anos após aquele episódio marcante, Carla subia ao palco de uma conferência sobre direitos das mulheres, realizada em São Paulo. O auditório estava lotado,
e na primeira fileira estavam Marcos e Ana Luísa, agora com 6 anos, assistindo com orgulho. Essa é minha mãe, sussurrou Ana, com um sorriso radiante. Naquele momento, Carla não era mais apenas uma sobrevivente, ela havia se tornado uma referência na luta pelas mulheres, uma voz firme que encorajava vítimas a romperem o silêncio e buscarem justiça. Marcos havia seguido em frente e se casado novamente. Sua nova esposa tratava Ana Luísa como filha, e juntos formavam uma família amorosa e acolhedora. Carla, por sua vez, também havia encontrado um novo amor e aguardava ansiosa a chegada de seu segundo filho. O caso que um dia expôs uma tragédia familiar se tornou um marco na história da televisão brasileira. O programa do Ratinho, agora mais responsável e atento ao impacto emocional de seus quadros, se consolidou como referência na condução de temas sensíveis. Livros e documentários foram produzidos sobre essa história, sempre destacando como uma experiência dolorosa acabou gerando mudanças sociais significativas. A Lei Carla, desde sua aprovação, já havia beneficiado milhares de mulheres em todo o país. O aumento expressivo nas denúncias de violência doméstica revelou que, mais do que nunca, vítimas estavam encontrando coragem para denunciar seus agressores e buscar ajuda. Essa história, que começou com uma suspeita e culminou em uma batalha por justiça, se tornou uma poderosa lembrança de que o silêncio é o maior aliado da violência, e que romper esse silêncio pode salvar vidas.